Livro de Atos, capítulo de número 16, eu quero ler com você, meu irmão, minha irmã, a partir do versículo de número 19 até o versículo de número 34. Atos 16, de 19 a 34, diz assim a palavra do Senhor. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que o Senhor nos abençoe e seja servido em nos cuidar nessa hora de aprendizado, de meditação, de exposição da sua palavra. Queridos irmãos, o texto, como eu disse, é bastante conhecido da maioria de nós. Me lembro de pequeno ainda, bem garoto, na escola dominical, nós ouvíamos várias histórias da Bíblia, e uma das mais famosas era essa: Paulo e Silas na prisão, machucados, cheios de açoites, mas louvando a Deus alta hora da noite, cantando ao Senhor, convictos do que estavam passando ser um tempo de provação, mas que servira também para testemunhar da graça e do poder do Evangelho. Cresci, ouvi várias pregações nesse texto e confesso para os irmãos que é sempre uma grande bênção revisitar esse texto, porque a palavra do Senhor sempre traz ao nosso coração coisas ricas que nos fortalecem, traz alimento, traz consolo, mas traz também, muitas vezes, aquele contraste que nos tira daquela situação de conforto que a gente tem ao olhar para um texto que a gente já conhece bem e pensar assim: já sei mais ou menos o que vem. E é isso mesmo. Muitas vezes ouvimos a palavra do Senhor, mas a grande questão é o quanto essa palavra de fato tem moldado, transformado as nossas realidades. E nessa noite, eu gostaria de trazer para você, meu irmão, minha irmã, um contraste entre os dois grupos de personagens que são aqui colocados nessa narrativa, e uma pergunta para a minha vida e para a sua vida. Quando nós somos submetidos aos testes da nossa vida, quando nós somos submetidos às questões que de fato não são do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, quais são as convicções que nós carregamos de fato dentro do nosso coração? Para você que me ouve, talvez trazendo essa pergunta de uma forma muito clara e muito mais direta, eu gostaria de que você se fizesse essa pergunta
Eu sou de fato alguém que tem convicção de quem é o dono do meu coração, da minha vida, da minha história. Eu tenho de fato a certeza da resposta que eu posso proferir com os meus lábios, porque ela vem lá do fundo das minhas emoções, das minhas volições. Eu tenho convicção daquilo que de fato enche a minha história, que me dá rumo. Se hoje o Senhor permitir que eu passe por algo que eu não estava esperando, algo que me sorrateiramente assusta, eu tenho convicção daquilo que é a resposta que vem do meu coração para mim. Pois bem, gostaria de olhar de uma forma muito breve com você duas situações. O texto, irmãos, do livro de Atos, ele abarca cerca de mais ou menos 40 anos da história da igreja cristã. Do momento em que Jesus é assunto aos céus, por volta do calendário comum, no ano 33, e eu falo isso porque há uma discrepância de entendimento, mais 4, menos 4 anos do ano 0, mas vamos aceitar aqui o ano 33 como sendo o ano em que Jesus é assunto aos céus. E Atos vai narrando o que acontece com a igreja do Senhor até o momento em que Paulo vai para Roma preso, e ali passa os seus últimos anos podendo falar do Evangelho, até que novamente é preso, e aí então morre ali próximo a Roma, num lugar chamado Via Ápia, por volta do ano 68 da nossa história. Nesse período, irmãos, nós vamos vendo a igreja do Senhor passando por diversas situações, a maioria delas tempos em que o Evangelho vai caminhando, sendo pregado, e vai encontrando ora resistência, ora aceitação. O povo que ainda não tinha ouvido as boas novas vai sendo submetido à pregação, ao anúncio, às experiências do Evangelho. E aqui, nesse capítulo 16, nós vamos vendo Paulo e Silas, missionários, com Lucas e mais alguns que estão na cidade de Filipos, na região da Macedônia. É interessante que esse país some durante um tempo, e agora novamente quem estava participando ontem daquele momento em que nós vimos os campos missionários que são apoiados aqui pelas igrejas presbiterianas da nossa região, nós vimos um irmão que está ali perto da Macedônia e outros que vão para aquela região. E aqui nós vemos Paulo, nesse momento, no capítulo 16 de Atos, na cidade de Filipos, que era uma cidade de muita importância dentro do Império Romano, naquela região dos Balcãs. Você vai ver que Paulo, num primeiro momento, prega a palavra num lugar que fora dedicado para orações. Ali acontece a conversão de Lídia. Depois você vai ver a narrativa de que Paulo e Silas estão constantemente sendo incomodados por uma jovem possuída por um demônio, que confessava que eles pregavam de fato a palavra do Deus Altíssimo, até que depois de bastante tempo isso acontecendo, vários dias, como diz o texto aqui no versículo de número 18 do capítulo que nós lemos, Paulo então, indignado, expulsa o demônio daquela jovem, e por conta disso acontece uma grande confusão naquela cidade. Os senhores daquela moça que exploravam financeiramente, vendo que havia desfeito então o seu lucro, no momento em que Paulo expulsa o demônio, expulsa também o lucro daqueles homens, eles então tomam Paulo e Silas, levam até a praça, e ali é onde acontecia julgamentos, aonde acontecia atendimentos médicos, tudo acontecia de uma forma mais aberta na praça principal, no lugar mais central da cidade. Ali Paulo e Silas são apresentados às autoridades, o versículo 19 nos diz isso. E o versículo 20 diz que os pretores então colocam que aqueles homens, os missionários, sendo judeus, estavam perturbando a ordem daquele lugar, porque os costumes eram diferentes, segundo o texto nos diz. Eles não podiam receber aquela palavra, não podiam praticar, porque eles eram romanos, eles viviam debaixo de um regime pagão, eles viviam debaixo de um regime politeísta, muitos deuses que eles tinham no seu panteão. E chega alguém falando
de apenas um Deus, um Salvador, um só Senhor, fala de morte, de ressurreição, e isso era inaceitável para aquela cidade até então. Olhando agora, irmãos, então, a figura dessas questões, carcereiro e os missionários, nós podemos começar então a olhar o que havia de convicção na vida desses homens. O texto no versículo 22 diz que a multidão se levanta, vai unida contra eles, os pretores rasgam-lhes as vestes e mandam açoitá-los com varas. Versículo 23 diz que houve muitos açoites, eles foram duramente castigados e lançados no cárcere, e aí o carcereiro entra em cena, recebendo a ordem que guardasse com toda a segurança aqueles irmãos. Versículo 24 diz que ele recebeu essa ordem, levou para o cárcere mais interior, e ali, além das cadeias que prendiam as mãos, eles também são amarrados num tronco, preso pelos pés. Então, assentados, presos pelos pés, presos às mãos, e o carcereiro então sai daquele lugar e vai para a sua localidade de vigia. Quem era esse carcereiro, irmãos? Um soldado romano. Não era um soldado de fronte de guerra, alguém daqueles mais fortes, mais capacitados para a batalha. Talvez pela questão da função que ele ocupe, já era alguém em fim de carreira, pronto para sair da cena da ativa, ir para a reserva ou simplesmente se aposentar. Ou era um soldado mais simples, daqueles que não eram dos mais aptos mesmo para a batalha, e ocupava então a função de cuidar do cárcere, mas numa cidade importante para Roma, que era a cidade de Filipos. Baseado no que nós lemos, irmãos, no texto, nós vamos observar nesse homem algumas características. Ele tinha a confiança no seu próprio trabalho, na força física, nas correntes que prendiam os missionários. Por que nós podemos inferir isso do texto? Porque a hora que acontece aquele terremoto, ele está dormindo, ele não está de vigia. Ele não está ligado se os prisioneiros estão ou não se movimentando. Ele não ouve os discípulos cantando. Ele não ouve nada do que acontece lá dentro. Ele é acordado com o terremoto e vendo a situação que se lhe apresenta, as portas abertas, as correntes quebradas. Como um romano, ele acredita também no paganismo, nas ofertas às várias divindades que compunham o seu panteão. Ele não tinha nenhum tipo de fé no Deus que Paulo e Silas anunciavam. Embora, se você observar dos versículos 16 a 18, que é o episódio com aquela jovem adivinha, você vai ver que Paulo e Silas já estão há algum tempo naquela cidade falando do Evangelho. E aquele homem já tinha então noção de que aqueles dois missionários, eles anunciavam algo diferente. Ele tinha noção de que eles tinham algum poder espiritual, afinal de contas, o espírito de adivinhação que estava sobre aquela jovem fora expulso por eles. Eles então tinham autoridade sobre aquilo ali. E mais, a ordem que ele recebera era que tomasse muito cuidado com aqueles homens, ou seja, ele via neles agora alguém ou alguém que de fato precisava haver algum tipo de cuidado. Ele não estava lidando com qualquer pessoa, mas ainda assim ele confiava mais na sua questão de religião romana do que naquilo que ele já ouvia e a fama dos missionários, que embora o incomodasse, não possuiu naquele momento o poder de trazer pelo menos uma curiosidade sobre o que estava acontecendo. Irmãos, quando nós vamos observando então o que acontece, se você está com a sua Bíblia aberta, dê uma olhada no que acontece no versículo de número 27. Aquele carcereiro que num primeiro momento parecia que estava apenas cumprindo uma ordem, que as coisas estavam tudo dentro do seu cotidiano normal, ele dormia naquela noite, ele não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Aquele homem é despertado por um terremoto. Isso não estava no programa, não estava na sua escala, isso não vinha de maneira nenhuma para trazer conforto para ele, mas o fato é
que despertado do sono, ele viu que o cárcere estava aberto, as celas abertas. Diante daquela escuridão, ele nem mesmo se deu conta de ver o que de fato tinha acontecido lá dentro. E o versículo 27 diz que ele então toma a decisão de dar cabo da sua vida. Diante de um perigo, diante de uma situação inóspita, aquele homem nem mesmo vai verificar o que estava acontecendo. Ele já tinha em mente o que acontecia quando alguém deixava prisioneiro fugir. Ele já sabia que haveria uma punição, e uma punição dura, talvez a própria morte. E ele então resolve dar cabo de si. Mais uma questão que nós vamos analisando na personalidade, na atitude, nas convicções daquele homem, é que ele só vai perceber de fato o que estava acontecendo consigo quando ele ouve Paulo gritando com ele: não te faças nenhum mal, está todo mundo aqui. Nessa hora ele começa a cair em si. Nessa hora o que ele tem dentro do seu coração começa a ser desvendado. Nessa hora ele percebe que as suas convicções, as suas tranquilidades, nada propuseram até aquele momento em que ele ouve a voz do mensageiro do Senhor. Daqui a pouco nós vamos voltar a essa personagem, mas eu gostaria de fazer um contraste, observando a sequência do texto, sobre a vida dos missionários, Paulo e Silas, nessa hora. Irmãos, quando nós estamos propondo essa comparação, é fato que a gente precisa olhar primeiramente para o exemplo que nos é apresentado pelos servos de Deus aqui. E sobre a vida de Paulo e Silas, já que você conhece o texto, a gente já falou e já leu sobre eles, eu gostaria de trazer algumas questões que a gente vai observando o que as convicções que eles tinham no seu coração apresentam nessa hora, diante desse mesmo fato, desse mesmo ocorrido, agora olhando sob uma outra perspectiva. Eles são modelos, irmãos, para uma vida em meio às contrariedades. Se você observa a narrativa do que acontece antes, embora eles estivessem sendo elogiados, porque o demônio falava: olha, esses aí realmente pregam a palavra do Deus Altíssimo, eles não se deixam levar por aquela palavra. Interessante que o texto só vai mostrar isso lá depois da conversão do carcereiro, mas no meio daquela confusão na praça, em que eles são tomados das suas atividades, são lançados à praça para um julgamento, são presos, colocados lá naquele cárcere, em momento algum você lê no texto que Paulo e Silas reivindicam algo que eles tinham direito naquele momento. Os comentaristas trazem uma expressão em latim que diz: somos cidadãos romanos. Em qualquer momento daquela situação, se Paulo gritasse aquilo, tudo o que estava acontecendo deveria parar, e eles então seriam submetidos a um julgamento, digamos, mais dentro do correto, segundo o direito romano. Porque nenhum cidadão romano poderia ser julgado, condenado ou sofrer qualquer tipo de punição sem que passasse por um julgamento correto. Mas o fato é que nós lemos o texto e você viu que em momento nenhum, nessa questão de serem presos, açoitados, nessa questão de estar ali acontecendo o terremoto, em momento nenhum você vê Paulo, Silas reivindicando essa questão de serem romanos. Isso só vai acontecer depois, por um outro motivo, lá na frente. Mas aqui eu quero ressaltar que no momento de brutalidade, no momento de tamanha dor, aqueles homens se mantêm em silêncio. A narrativa, irmãos, do texto, ela é condensada, ela é rápida, ela não traz de fato uma sequência que você vai observando cada coisa ao seu tempo, cada diálogo, o que acontece ou não. Mas o fato é que pela narrativa ser tão rápida, você não percebe nenhum tipo de atitude deles contrariando aquela situação. Eles não reivindicam para si nenhum tipo de murmúrio, de lamento. E aí nós vamos vendo, irmãos, que algumas coisas podem saltar aos nossos olhos por isso. Talvez pela própria brutalidade que eles foram submetidos, eles se calem. Talvez pela correria e vai daqui e vai dali.
Mas talvez, pela instrução do Espírito do Senhor, e talvez, e esse talvez é o que eu mais creio, Paulo e Silas têm mais a questão de colocarem a vontade de Jesus acima deles, à frente deles, do que a sua própria vontade naquele momento. Uma outra questão está aí no versículo 25 do seu texto. Como alguém canta na hora da dor? Como alguém está louvando depois de, o texto diz, tomarem muitos açoites e açoites pesados? Como alguém eleva a sua voz de tal forma que os demais presos estão ouvindo, estão atentos? E eu creio, irmãos, que a pergunta de cada um dos presos naquela hora é: como esses dois conseguem cantar numa hora dessas? No mais interior dos cárceres, depois de terem sido submetidos a tantas dores, à injustiça, ao não reconhecimento, enfim, você pode elencar várias coisas que passam no coração de alguém que se vê num momento de contrariedade, mas ainda assim, nem mesmo uma questão de um virar para o outro e colocar, isso é ressaltado. O que é ressaltado é que é meia-noite, já está todo mundo cansado, foi um dia difícil, no entanto, eles estão erguendo a sua voz e louvando ao Senhor. Eu creio, irmãos, que no meio de cada canção que eles elevavam ao Senhor ali, talvez houvesse muitas lágrimas também. A questão de saberem que o que eles estavam sofrendo, principalmente Paulo, que passa por um processo de conversão que de fato muda a realidade de alguém que consentia na morte de cristãos, na perseguição aos cristãos. Eu creio que Paulo, ao passar por aquilo ali, ele deveria trazer ao seu coração algumas questões assim: talvez eu provoquei tantas dores em pessoas e agora eu estou passando isso também. Talvez eu tenha consentido, eu que vi Estevão ser apedrejado e morto, eu que corri atrás de cristãos, é a minha vez de passar por isso. Então, Senhor, eu quero te dar graças pelo privilégio que o Senhor está me dando de ser considerado um cristão nessa hora. Mais ainda, queridos irmãos, e aí nos versículos 27 e 28 do seu texto, você vai ler isso. Quando acontece o terremoto, pensa na sua vida, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um aperto e acende a famosa luz no fim do túnel. É a hora de um abraço para quem fica e já me voe. Um terremoto acontece, quebram-se as cadeias. E no entanto, irmãos, é uma outra situação que a gente só pode pensar entendendo pela fé e pelo que Deus nos ensina. Se o carcereiro não ouvia Paulo cantando lá nos fundos, como é que Paulo teve o discernimento de que o carcereiro iria se matar? Se ele não ouvia o outro cantando, será que Paulo ouviu o som da espada? Como ele teve esse insight? E a gente vê que Deus está nesse negócio, está nessa hora, porque eles também não pensam em fugir, em sair. Eles pensam naquele que era o seu algoz, que estava ali para tirar a sua vida, e eles pensam nele em primeiro lugar do que neles que estavam ali a sofrer. No receio, irmãos, no pavor do carcereiro, versículos 30 a 32 vão nos mostrar isso. Ao invés de trazerem uma palavra de condenação, daquele tipo que é próprio agora dos nossos dias, né? Aquela assim: viu? Quem mandou você falar contra nós? Viu? Quem mandou colocar a gente preso? Quem mandou levantar-se contra a noiva do Senhor? E por aí vai, algumas expressões que a gente já tem bastante conhecimento. No entanto, ao invés disso, eles levam uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E não só, irmãos, levam uma palavra, como nós vemos nos nossos dias: olha, crê no Jesus que vai dar tudo certo. Mas eles pregam, o texto que você tem na sua mão diz isso:
eles pregam o evangelho não só para o carcereiro, como para toda a sua família. Por fim, querido irmão, querida irmã, aqueles missionários vão mostrar que depois da dor, depois de terem passado por aquilo tudo, eles ainda têm fôlego para cear com aquele homem lá na sua casa. Saem da prisão, vão até a casa daquele homem, ceiam com ele, a casa toda está em festa porque conheceram Jesus, mas eles voltam para a prisão, até amanhã chegar, e os versículos 35 em diante vão mostrar isso, quando vem a ordem de soltura para eles. Irmãos, olhando essas duas visões, o que a gente pode trabalhar nos nossos corações? Pensa na convicção do carcereiro. Aquele homem, quando ele ouve o grito, não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Irmãos, o que ele percebeu foi que tudo aquilo que ele apoiava a sua vida, na realidade não lhe dava apoio nenhum, porque ele não tinha convicção de nada. Na hora de um grande problema, o que ele viu foi que ele não tinha condição de dar um passo para resolver a sua situação. A sua força como um soldado, a sua confiança nos grilhões, o estado que o protegia, ser um cidadão romano, nada daquilo ali foi suficiente para que, ao se ver em perigo, ele pensasse: eu tenho uma segurança, eu tenho um refúgio, eu tenho uma fuga. Nada. O que ele pensou foi em pegar a sua espada e falar: eu não tenho para onde ir, é melhor eu me matar. E do contrário, meu irmão, minha irmã, os outros que passaram por todo tipo de dor, todo tipo de maldade, a falta de entendimento do que estava acontecendo, foram acusados de serem tumultuadores, são lançados no cárcere, apanharam, e no entanto eles têm no coração de que há um propósito de Deus para tudo aquilo que eles estão passando. Há alguma coisa que vai acontecer, se estamos atravessando por isso, Deus tem algum motivo e vai nos levar até o final. Nós poderemos ir porque Deus vai nos levar até onde Ele quer. E talvez, como os amigos de Daniel, se Deus não nos tirar daqui, nós estamos a seu serviço. Porque você vai se lembrar de uma das frases famosas de Paulo: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, não é, pastor? Que é poderoso, como o pastor pregou alguns dias atrás aqui, para guardar o meu tesouro até o dia final. Irmãos, trazendo para a minha vida, para a sua vida, diante dessas considerações, de uma forma tranquila, eu gostaria de analisar com você que talvez a gente esteja enfrentando um terremoto que tenha durado já 6 meses. E agora vem a pergunta para a minha vida e para a sua vida: quais são as convicções que nós carregamos no nosso coração? Irmãos, eu posso usar o exemplo desse carcereiro para te dizer que muitas vezes nós estamos nos apoiando em situações que nós julgamos que são seguras, mas que não são. Nós estamos nos apoiando muitas vezes em convicções que são empíricas, embora sejam dadas o nome de científicas. Porque o fato é que ninguém, absolutamente ninguém, tem condição de prever o que vai ser o dia de amanhã diante do que nós estamos passando. No entanto, irmãos, como aquele homem lá de trás, às vezes nós nos apoiamos numa situação que traz um certo conforto, uma certa segurança, e nós nos julgamos aptos a, estando nessa forma, a gente pensar que está tudo bem, que estamos seguros. Mas o fato é que quando alguma coisa mais surpreendente vem, talvez a notícia de uma pessoa que você esteve com ela ontem, e você descobre amanhã que ela está infectada com um vírus, aquilo ali tira o seu chão. Talvez a situação de um parente que você pense que estava sem ver há bastante tempo, mas estava tudo em segurança, e agora você não consegue falar mais, e de repente se vê com aquele parente internado, e você pensa: e agora? Até o fato, irmãos, quando nós passamos pelas situações mais duras, quando nós vemos amigos nossos sendo colocados numa cova e a gente viu que não deu tempo de se despedir ou de dar uma última palavra,
e de fato a gente se vê sem o chão que a gente imaginava que tinha. Esse é o exemplo que esse carcereiro deixa para nós. O que eu acho fantástico nessa história, irmãos, é que quando aquele homem se vê sem chão, ele observa o testemunho dos crentes. Quando ele se vê completamente despido de toda a proteção que ele tinha, ele observa aqueles que falaram aquela frase para ele e trêmulo, como diz o seu texto, ele diz assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Agora, aquela mensagem que fora pregada durante tantos dias, que aquele homem não é nem citado, nem mencionado, mas que ele sabia que estava acontecendo, há dias que Paulo e Silas estavam naquela cidade. Talvez ele já tivesse ouvido o testemunho de uma mulher chamada Lídia convertida. Talvez ele tivesse presente ou tivesse sabido do que aconteceu com aquela jovem que fora liberta. Agora aquela palavra traz e faz sentido para aquele homem. Então ele pergunta: o que eu devo fazer para que eu tenha de fato essa segurança que vocês têm, essa confiança que vocês têm, essa bondade que vocês têm? Porque vocês poderiam permitir que eu me matasse e vocês estariam lá fora. Vocês poderiam ficar quietos e eu não estaria mais aqui, vocês estariam libertos. Mas vocês se preocuparam comigo, ainda que nessa situação nós fôssemos inimigos. E irmãos, isso mostra que apesar de nós às vezes carregarmos convicções erradas na nossa vida, nós podemos ter uma mudança na nossa atitude e no nosso coração. Isso mostra, querido irmão, que talvez você tenha se dito alguém que conheça Jesus, mas de fato ainda não tenha experimentado isso genuinamente na sua vida, mas há tempo de você conhecer o Senhor e ter a sua caminhada transformada. Há tempo, querido irmão, para seus parentes que talvez estejam vivendo como aquele carcereiro. Há tempo para eles ouvirem um testemunho seu e terem a sua vida mudada pelo poder de Jesus. Essa passagem, irmãos, quebra algumas questões que nós falamos e ouvimos repetidamente. Observe que você já deve ter visto muitas vezes essa expressão e repetimos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E nós nos agarramos apenas ao crer. Mas leia o texto com atenção, que você vai ver que os discípulos proferem essa palavra, mas eles pregam a palavra para aquele homem. E eles não pregam somente para ele, eles pregam para a família dele também. Olha o seu texto que você vai ver isso. Versículo de número 32, pregaram a palavra e a todos os de sua casa. Ou seja, queridos irmãos, nós precisamos ter a convicção dos nossos dias, de que como crentes, como servos do Senhor, nós precisamos estar preparados para testemunhar. Não apenas dizer eu creio e está tudo bem, mas eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio em Jesus, na sua pessoa, na sua obra, e saber o que isso significa para nós. E nesses tempos, irmãos, em que a sociedade está tão apoiada num cientificismo vazio, é tempo de nós mostrarmos que a nossa fé não nos torna irresponsáveis. Estamos nessa nave, todo mundo se resguardando, cumprindo as determinações que são colocadas, mas nós precisamos ter, irmãos, além disso, a convicção de que se tudo isso falhar, nós sabemos para onde estamos indo no Senhor. Nós precisamos carregar a fé que vai além daquilo que você ouve nos jornais, nas TVs, na internet ou o que quer que seja. Nós precisamos carregar a convicção de que se a nossa vida, irmãos, não for até o dia de amanhã, nós sabemos para onde estamos indo, porque nós carregamos de fato a fé que foi o Senhor Jesus que nos salvou de verdade. Os versículos 33 e 34 desse texto mostram, irmãos, que os condenados agora têm comunhão com o seu guarda, com o seu algoz. E eu acho lindo isso, porque o Evangelho produz os frutos nas situações mais adversas possíveis. Talvez muitos de nós
temos feito aquelas palavras vazias, para não dizer as promessas vazias, de que quando tudo isso passar eu vou ser um crente melhor. Quando tudo isso passar eu vou mais à igreja. Quando tudo isso passar, talvez, e quando tudo isso passar, mas talvez venha quando tudo isso vai passar. Até quando você vai esperar? Quando será o momento em que de fato você vai mostrar aquilo que é a convicção do seu coração? E caminhando para o final, eu gostaria de trazer para você uma questão que eu ouvi e que eu acho que é o cerne desse texto. Às vezes nós pensamos sempre no que está acontecendo conosco como se nós fôssemos o centro de toda a questão. Mas esse texto, irmãos, ele mostra que Paulo e Silas eram crentes já. Mas ele mostra algo lindo, que é o que Deus queria salvar aquele carcereiro. Então ele coloca os servos dele dentro da prisão para pregarem o evangelho para aquele homem. Talvez nas nossas caminhadas a gente está sempre olhando para os nossos dias pensando: qual é a vontade de Deus para mim hoje? E aí, no nosso ego inflado, a gente está sempre no centro, a gente está sempre se olhando, e a gente está sempre pensando que é Deus, e nós, e Deus. Mas eu gostaria que você abrisse um pouco o seu olhar pensando na sua casa. Será que não tem lá alguém que Deus quer usar você para chegar até aquela questão, naquele coração, naquela mente? E talvez você tenha que passar por algumas questões indigestas para que o evangelho chegue naquela vida, porque através do seu testemunho Deus vai abençoar outras pessoas. E ampliando esse raciocínio, querido irmão e irmã, será que esse tempo de pandemia não é um tempo de fato que Deus está trabalhando com sua igreja, apertando o cinto sobre nós? Nós temos sido acusados de tantas coisas. Se você olha para a mídia, há tanta notícia de evangélico dando furo. Será que não é o tempo de nós acordarmos para dizer: Senhor, purifica a tua igreja de verdade, usa a tua igreja nesse meio, ó Deus, para que de fato os teus eleitos sejam chamados e a tua igreja tire essa sombra que tem pintado sobre ela? Porque eu não sei se isso te incomoda, mas para mim me incomoda, irmãos. A gente andar por aí e ver que crente tem sido símbolo de tudo quanto é sujeira nesse nosso país. Até quando nós vamos carregar isso? Até quando nós vamos nos acostumar a dizer: não, mas comigo é diferente? Será? Eu comecei essa palavra te perguntando quais as convicções que você carrega no seu coração. Qual a resposta, irmãos, que nós damos para os nossos vizinhos, que às vezes estão como aquele carcereiro, apoiados nas suas convicções, na sua segurança num castelo de cartas? Qual é a convicção que nós oferecemos para eles? Quando os nossos familiares olham para nós, irmãos, eles veem alguém igualzinho nos medos, nos comportamentos, nas atitudes que estão padronizadas nos jornais das grandes mídias? Ou eles olham para nós como pessoas que tomam seus cuidados, mas estão orando diuturnamente para que esse mal venha passar e a nossa vida de fato venha reluzir a figura de Jesus Cristo? Quais as convicções, irmãos, que nós estamos carregando nesse tempo? Eu gostaria de terminar ressaltando que a minha proposta para você é que você se avalie à luz do Evangelho de Jesus. Veja, eu não estou pedindo nem colocando para que você seja alguém louco nesse tempo. Estou colocando para você que você precisa entender e ter muito claro no teu coração qual é a tua fé, qual é o teu compromisso com Deus, até onde você está disposto ou disposta em obedecer o chamado do Senhor. E eu não sei qual é esse chamado particular para a sua vida,
Mas como igreja eu tenho isso muito claro para nós. Gostaria que você baixasse um pouco a sua cabeça e nós vamos orar. E que você esteja pronto para responder isso, não para o seu pastor, para o presbítero ou para o diácono, mas diante do Deus Todo-Poderoso. O que o Senhor pode promover que vai refletir de fato em quem você tem crido, em quem eu tenho crido? Você tem um tempo para estar orando, falando com o Senhor. Pai eterno,